Nosso convidado de hoje é o Dr. Gustavo Loyola, economista e ex-presidente do Banco Central. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Curi. Muito obrigado. Nos conte, o senhor que tem uma bagagem e um histórico de vida do Banco Central, a sua visão do momento atual da nossa economia. Eu acho que, infelizmente, a gente está num momento bastante difícil, porque as condições externas não são favoráveis. A perspectiva da nova administração americana, do ponto de vista dos países emergentes, é de juros mais altos, de protecionismo, de inflação talvez mais alta também, e de valorização da moeda estrangeira, do dólar, né? Então, isso cria um ambiente mais negativo para países emergentes como o Brasil. No caso, olhando do ponto de vista mais doméstico, a situação fiscal não nos ajuda. O mercado, as expectativas de inflação estão desancoradas. O mercado não acredita que o governo seja capaz, esse governo, de entregar o resultado fiscal que o Brasil precisa para estabilizar a relação dívida líquida-PIB. Então, nós temos, de um lado, pressões inflacionárias, que fazem com que a inflação, este ano, beire os 5%, e, do outro lado, o Banco Central aumentando os juros, afetando negativamente a atividade econômica, mas sem conseguir levar a inflação para a meta. Então, é um processo em que o remédio que o Banco Central vem aplicando à economia brasileira tem gerado muito mais, vamos dizer assim, efeitos colaterais negativos do que a cura da doença, porque a política monetária sozinha ela não é capaz, né, de fato, trazer a inflação para a meta de 3%. Se o senhor tivesse que dizer o preço correto do dólar hoje, um preço justo, qual seria? Assim, Sim. a gente calcula mais ou menos usando modelos e tal. Eu diria que estaria em torno de R$ reais por dólar. Acho que, dadas as condições internacionais, expectativas de juros nos Estados Unidos e tal, acho que por aí seria razoável. Agora, evidentemente que pode pesar favoravelmente ou desfavoravelmente as condições domésticas, né? Claro. O senhor diria que o Banco Central, como instituição, está fazendo aquilo que é necessário? Tem um overshooting aí? Não tem? Qual a sua análise para quem já sentou naquela cadeira tão importante do país? Eu acho que o Banco Central está fazendo o necessário. É muito fácil, às vezes, analisar a política, qualquer ação de governo, depois que os fatos já aconteceram. Claro. Né? Hoje muita gente acredita que o Banco Central poderia não ter derrubado tantos juros lá atrás, poderia evitar que ele tivesse que fazer uma reversão maior agora. Mas eu diria que isso entra um pouco no terreno mais especulativo, né? De um modo geral, a gestão do Roberto Campos Neto, que se encerrou recentemente, foi muito boa. Eu acho que o Banco Central fez aquilo que foi possível na área monetária e acreditamos, né, que haverá uma continuidade na gestão do Gabriel Galípolo, né? Se a gente olhar para esse cenário, já está praticamente precificado todas essas expectativas negativas ou ainda tem espaço para piorar ou se tem espaço para melhorar? Eu acho que tem espaço para piorar e para melhorar. Eu acho que já está precificado muita coisa de um certo descrédito da capacidade de o governo, vamos dizer assim, de fato atacar de maneira mais firme a questão da despesa pública, a questão fiscal. Mas, evidentemente, se o governo demonstrar daqui para frente, por exemplo, um viés mais populista ainda, isso pode piorar.
né? E, do outro lado, se o governo conseguir resultados melhores, né? Acho que também, vamos dizer, as expectativas podem melhorar. É importante salientar que a gente fala muito do Executivo, mas o Congresso tem seu papel importante. Acho que as relações, o mercado analisa muito as relações entre o Executivo e o Legislativo. E o Judiciário também, né? E o Judiciário também. E hoje nós temos aí uma situação que não é muito confortável nesse ponto de vista. Veja toda essa discussão sobre emendas, né? O Congresso também com forte viés de expansão de gastos. Então, realmente, vamos dizer, quando a gente fala de pessimismo do mercado, não é só exclusivamente em relação ao governo, ao poder executivo, mas olhando de uma maneira mais ampla os três poderes, né? O Brasil tem reservas superiores a 300 bilhões. Isto ajuda, isto atrapalha? Como é que o mercado analisa esse cenário? Porque se o dólar deveria, preço justo, está em torno de 5, estamos em 6, claro que a precificação de todas as preocupações, que é normal, é natural. Mercado livre, capitalismo, é assim. A sua tendência, o PIB cresce agora para 2025? Bom, ter reserva sempre é bom. Se nós não tivéssemos reserva, nós teríamos, além da crise que nós temos, nós teríamos a crise cambial, que aí seria um desastre total. A gente já experimentou esse mundo até pelo menos o início dos anos 2000, né? Felizmente saímos dessa área aí de risco. Que bom. Então ajuda, né? Mas, vamos dizer, aquele negócio é uma condição necessária para estabilizar, para ter um câmbio mais estável, mas não é uma condição suficiente, né? Sim. Agora, esse ano a gente espera ainda um crescimento um pouco abaixo de 2%, mas muito em razão do chamado carry over, né, que é os efeitos estatísticos do crescimento do ano anterior, né? Foi 13,5% aproximadamente. Exatamente. Então, esse crescimento vai ser um crescimento que lá na ponta as pessoas e as empresas não vão sentir, né, vão sentir uma economia muito mais estagnada do que esse número de 2 indica, né? Mas felizmente também, eu acho que tem um lado bom, mas o Brasil está num momento relativamente bom em termos de taxa de desemprego. A taxa de desemprego está baixa, os salários reais cresceram nos últimos anos, existe uma reserva importante por aí. Acho que o agronegócio pode dar boas notícias esse ano, né? Também. Então, podemos esperar talvez por aí algum alívio, né? Mas, vamos dizer assim, a situação fiscal é aquela que realmente nos preocupa mais, né? Olhando para esse copo, dá para dizer que ele está meio cheio e meio vazio. É isso, um pouquinho mais de pessimismo, um pouquinho mais de otimismo. Agora, se o senhor tivesse sentado na cadeira como presidente do Banco Central, o senhor faria alguma coisa diferente do que está sendo feito ou manteria o que está sendo? Eu sei que a pergunta é difícil. Não, mas o que o senhor faria? Eu acho que, assim, é difícil responder, porque a gente não tem aqui todas as informações que o Banco Central tem, né? Mas, em linhas gerais, eu diria que eu faria a mesma coisa, né? Assim, dado aquilo que eu conheço, que a gente acompanha e tal, eu acho que eu faria a mesma coisa. O Banco Central ele está apertando a política monetária, está com intervenções no mercado de câmbio para evitar uma situação ainda mais grave no mercado, de falta de liquidez e tal, mas ele sozinho, apesar de ter esse tanto de reservas, nós não vamos conseguir segurar o câmbio se a base macroeconômica não estiver ajustada, né? Essa desassociação harmônica, vamos chamar assim, dos três poderes do Brasil,
se isto for resolvido, isto traria mais confiança ao mercado, sistema financeiro propriamente dito? Eu acho certamente que sim, né? Porque numa economia capitalista, a estabilidade jurídica, né, é essencial. A previsibilidade, né, é importante. As regras precisam ser conhecidas, né? Os empresários estão dispostos a arriscar o seu próprio dinheiro, faz parte do capitalismo isso, mas no mínimo eles têm que conhecer as regras do jogo e confiar que essas regras do jogo serão mantidas, né? Então, evidentemente, com uma maior harmonia entre os poderes, isso pode trazer maior segurança para os investidores e isso ter um efeito positivo sobre a economia no médio e longo prazos, né? Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, infelizmente, gostaria de continuar muito aqui consigo, mas qual seria seu recado final, sua mensagem final para todos que estão participando conosco? Acho que a mensagem é que, apesar das dificuldades que o Brasil enfrenta, nós já enfrentamos situações muito piores e saímos delas relativamente bem, né? Recentemente comemoramos aí os 25 anos do Plano Real, né? Verdade. E foi uma boa oportunidade de lembrar os tempos duros da hiperinflação. Muito então, difíceis, né? Qual o senhor participou? Exato. Eu acho que isso mostra, né, que o brasileiro tem a capacidade, o Brasil tem a capacidade de resolver os seus problemas. Então, eu não perderia a confiança no país. Ou seja, teremos um ano difícil, mas vamos confiar, vamos em frente, vamos trabalhar, que, se Deus quiser, nós vamos buscar um caminho melhor. Dr. Gustavo Loyola, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao conhecimento acumulado transmitido e desejar que as coisas ocorram para melhor. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!